Tá gravando. Boa noite, então. Hoje é dia 24 de novembro. Na aula anterior, então, nós estudamos uma nova estrutura de dados, né? Um novo modelo de representação de dados, que são os grafos, né? E o que são os grafos? Só para relembrar. O grafo ele é composto por um conjunto de vértices e arestas, tá? Então, por exemplo, nesse grafo aqui, nós temos 5 vértices. Nós temos 4 arestas, tá? Esse aqui nós vimos, né? Esse aqui é um grafo não direcionado, né? Ele não tem uma setinha aqui nas arestas. Então, essa é a representação mais simples de um grafo, tá? Algo que faltou nós tratarmos na aula anterior é que os grafos, eles podem ter também arestas paralelas, tá? Não tenho aqui um exemplo aqui nesse slide, deixa eu ver. Não, até tem aqui, né? Tem um exemplo aqui de arestas paralelas, tá? No caso aqui é um grafo direcionado, mas se esse grafo aqui não tivesse setinhas, tá? Se ele não fosse direcionado, essas duas arestas aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Essas duas arestas aqui, elas seriam chamadas de arestas paralelas, tá? Bom, e por que que isso é importante? Porque nós entendemos, então, para que serve o grafo, como modelar um grafo, né? Que tipo de problemas nós podemos resolver aí com grafos, né? A questão é como representar ele computacionalmente, né? E é isso que a gente vai tratar nessa aula. Como eu falei na aula anterior, aqui é só uma introdução mesmo a grafos, tá? Tem uma disciplina dedicada a isso, né? Que é a teoria dos grafos. Então, nessa disciplina, a gente só vai ter mais uma introdução a grafos que vai te dar alguns fundamentos para a teoria dos grafos, tá? Bom, então, como que nós representamos, né? Como que nós armazenamos um grafo em um computador? Nós precisamos armazenar os dados essenciais da definição de grafo, né? Ou seja, nós precisamos gravar lá, principalmente, a quantidade de vértices e a aresta que liga cada um desses vértices, tá? E é claro que a partir dessa informação, né, se nós temos aí uma estrutura de dados armazenada, né, na forma de um grafo no computador, nós podemos também reconstruir uma representação visual ou efetuar operações sobre o grafo. Né? Que tipo de operações? Nós falamos na aula anterior, né? Nós podemos percorrer o grafo, nós podemos determinar qual é o menor caminho, né, entre dois vértices, nós podemos determinar se existe um ciclo em um grafo, né? Enfim, tem várias operações que nós podemos avaliar em um grafo. E é claro, nós podemos também aplicar algoritmos para otimizar aí determinadas tarefas, né? Como, por exemplo, a tarefa aí de encontrar a menor distância entre dois vértices, ou ainda o problema do caixeiro viajante, né, que nós falamos na aula anterior, que é como navegar, né, como percorrer todos os vértices, né, e retornar um vértice inicial, né, de saída, sem repetir nenhum outro vértice, né? Isso é um problema também muito conhecido. Bom, e como que nós fazemos isso, tá? Há diversas formas da gente representar, mas a mais comum é por meio de uma matriz, tá? Então, as estruturas mais utilizadas é a matriz, seja ela a matriz de adjacência, ou a matriz de incidência, ou ainda a lista de adjacências, tá? Mas nessa aula eu vou focar mais nessa estrutura aqui, tá? Na matriz de adjacência, porque é a mais utilizada. Ela não necessariamente, essa estrutura aqui, nós não conseguimos representar aí todas as propriedades de um grafo, tá? Mas ela é uma estrutura assim muito utilizada pelo baixo custo computacional dela, custo de espaço, né? Então vamos falar então o que é essa matriz de adjacência. Então, o que é adjacência? Tá? Adjacência é o quê? Se eu tenho um vértice A
né, e um vértice B, então A é adjacente a B se A está conectado a B. Tá? Isso que é o conceito de adjacência. Então a matriz de adjacência ela possui informação que reflete este conceito. Tá? Nós vamos marcar na matriz, tá? Nós vamos marcar 1 se I é adjacente a J e 0 caso contrário, caso ele não for adjacente. Por exemplo aqui, o vértice 0 ele é adjacente a 1 e 1 também é adjacente a 0. Tá? Então, na nossa matriz, onde nós tivermos lá o vértice 0 e o vértice 1, nós vamos colocar 1, porque significa que esses vértices vão estar ligados por meio de uma aresta. Tá? O 1 é adjacente ao 2 e o 2 é adjacente ao 3. Mas o 3 não é adjacente ao 1, não é adjacente ao 0, né? Assim, o 2 também não é adjacente ao 0, mas ele é adjacente ao 1 e ao 3. Tranquilo? O que é adjacência? Beleza, professor. Tá? Só, né, adjacência é isso. Os vértices têm que estar conectados aí por meio de uma aresta. Então vamos ver aqui na prática, né? Então tomando esse grafo aqui. Então o que nós fazemos na nossa matriz? Primeiro, nós representamos então os vértices. Então eu tenho o vértice 0, 1, 2 e 3. Represento ele aqui em colunas e em linhas, tá? Então note que a nossa matriz sempre vai ser uma matriz quadrada, né? O mesmo número de linhas com o mesmo número de colunas. Então olha só, eu tenho que o vértice 0 é adjacente a 1, ele está conectado a 1. O que eu faço? Aqui na matriz, eu marco com 1, né, essa relação aqui, 0 e 1. Tá? Mesma coisa aqui. Né? O vértice 1 ele é adjacente ao 0. Né? Lendo daqui para cá, né? O vértice 1 é adjacente ao 0. Então eu marco como 1 também. O vértice 1, ele também é adjacente ao vértice 2. Né? 1 e 2. Então eu marco também 1 e 2. Tá? Mesma coisa aqui. Vértice 2 é adjacente a 1. Marco com 1 aqui. E o vértice 3, ele é adjacente ao 2. Marco 1 aqui. Tá? Então, essa forma aí mais simples de nós representarmos um grafo no computador, né, por meio de uma estrutura de dados. É claro que nós temos aqui algumas limitações nessa estrutura, tá? Então, em um grafo K4, como seria a matriz de adjacência? Tá? Eu não expliquei na aula anterior o que é um grafo completo, tá? Mas um grafo K4, tá? O gráfico K4, ele é o seguinte: eu tenho 4 vértices aqui, tá? E um grafo K4 significa que todos os vértices eles estão conectados, entendeu? O 0 está conectado a 1, o 0 está conectado ao 3, o 0 está conectado ao 2, tá? E assim os demais vértices, 1 ao 0, 1 ao 2 e 1 ao 3. Tá? O 2 ao 0, 2 ao 1, 2 ao 3 e o 3 a todos os outros 3. Tá? Isso é um grafo K4. Por que 4? Né? Porque são 4 vértices e ele é K porque nós dizemos que ele é completo. Tá? Esse K aqui vem do alemão de complete, né? De completo mesmo. Complete, se não me engano. Tá? Então, é por isso que ele é chamado de um grafo K4. E existem fórmulas, tá, para você calcular aí o número de arestas, né, em um grafo completo que nós não vamos tratar aqui nessa aula, tá? Mas entenda que quando nós estamos falando de um grafo completo, é um grafo em que um vértice ele se conecta a todos os outros vértices do grafo. Tá? Essa é a ideia. Então vamos pegar aqui o exemplo, né, de um K4. Tá? Então, como eu falei antes, né, todos os vértices eles estão conectados, tá? E aí nós podemos observar que essa matriz aqui agora, ela ficou menos esparsa, né? Porque eu tenho mais ligação, né? Entre os vértices, né? Então, o 0 está conectado a 1, o 0 está conectado ao 2, o 0 está conectado ao 3, e assim os demais, né? 1 está conectado ao 0, 1 está conectado ao 2, 1 está conectado ao 3, tá?
e assim por diante. Se você observar atentamente aqui, uma característica de um grafo completo, tá, é que a diagonal dele, né, é zerada, né? Por quê? Eu não tenho em um grafo completo laços, tá? O que seriam laços? Seriam uma aresta saindo do vértice e chegando nele mesmo, tá? Então essa é a ideia. Se nós tivéssemos laços, para a gente representar, é muito simples. Vamos supor que a gente tivesse um laço aqui no vértice 0, tá? Então nós teríamos o 1 aqui, ó, né? Porque o 0 está conectado a ele mesmo. Simples assim. Tudo bem? Sim. Muito bom. Aqui ele está trazendo um conceito que a gente também não tratou na outra aula, na aula anterior. Não é escopo, tá? Da disciplina agora. Mas é o complemento de um grafo, tá? O complemento de um grafo são o quê? É o que esse grafo, vamos colocar assim, não tem, tá? Vamos pegar aqui, ó, esse grafo aqui, tá? Esse grafo aqui, o 0 está conectado ao 1, o 1 está conectado ao 2, o 2 está conectado ao 3 e assim por diante. O que seria o complemento desse grafo aqui? Tá? O complemento seria o 0 estar ligado ao 2, tá? E nós removeríamos aí essas conexões, tá? Essas conexões. Então o 0 ele ficaria ligado ao 2 e o 0 ficaria ligado ao 3. Tá? Esse seria o complemento de um grafo. Tá? Então, no caso, o complemento de um grafo completo seria, então, um grafo vazio, né? Ou seja, não que seja um conjunto vazio, né? O conjunto de vértices ele continua existindo, mas o conjunto de arestas ele é vazio. Tá? Então, esse seria o complemento aqui de um grafo completo, no exemplo aqui, um K4. Tá? Essa é a forma de você representar aí um complemento de um grafo. E aí, quais são então as vantagens e desvantagens, né, dessa representação aí da matriz de adjacência, tá? A vantagem é o acesso, né? É da ordem de 1, né? Ou seja, o acesso para você encontrar aí um vértice é muito rápido, né? É praticamente imediato. E a desvantagem é a alocação em memória, né? É sempre a quantidade de vértices ao quadrado, tá? A representação. Né? Porque se eu tenho 4 vértices aqui, né? Então eu vou ter uma matriz aqui com 16, certo? Com 16 elementos. Então o custo computacional é maior. Temos que perguntar também como que seria a representação de um grafo direcionado. Tá? E aí que fica mais interessante ainda. O conceito é o mesmo, tá? Mas nós temos que, de alguma forma, ter na estrutura, né, no caso na matriz, uma forma de indicar qual é a direção, por exemplo, né, dessa aresta aqui, né, que liga B a A, né, que liga A a C, C a D, ou de C a B. Então nós temos que indicar essa direção. E uma forma seria nós utilizarmos aqui sinais, tá? Sinais aqui de positivo ou negativo, tá? Então, se A está ligado, né, veja, A está ligado a C, tá? A está ligado a C, então eu marco com -1, tá? Agora, se A, né, está ligado a B, mas que B está conectando a A, né, ou seja, B aponta para A, então eu marco como +1, entendeu? Então é como se eu aumentasse aqui, então é como se eu tivesse um contador aqui, ou aumentasse, né, de forma que o que eu tenho que contar são as arestas que incidem no vértice.
tá? Então, no vértice A, eu tenho um vértice B que aponta para A, tá? Se nós tivéssemos também um outro vértice, né, como o caso aqui, vamos pegar aqui o B, né? O B, ele tem a incidência de quem? De D e de C, né? Então, eu coloco aqui mais um em C e mais um em D, certo? Mas o B, ele aponta para A, então, menos um em A, tá? Essa é a forma, então, da gente saber aí a direção da aresta. Tranquilo? Tudo Sim. tranquilo. Ah, uma outra forma também, né, ao invés da gente ah, usar aí valores positivos ou negativos, é simplesmente você marcar que se A aponta para C, né, se A incide em C, então eu marco aqui como 1, tá? Se C incide em B, marco aqui como 1. A mesma coisa o D, né? Se C incide em D, tá? Eu marco como 1. Então essa é uma outra forma aqui de representarmos grafos direcionados, tá? Ah, pelo que eu tenho observado, essa é uma forma mais comum de se utilizar, tá? Porque você tem mais claro aí qual é a direção aí de cada aresta, tá? Bom, e é possível então representar grafos com arestas do tipo laço, né? Ou seja, esses loops aqui? É possível, né? Eu falei antes, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então eu tenho aqui um grafo, né? Um grafo com 4 vértices. Ele é um grafo aqui completo, né? Mas ele tem um laço, tá? Então nesse caso o que que eu tenho aqui? B, tá? B aponta para ele mesmo, tá? Então eu tenho aqui um 1 aqui no lugar, certo? Acho que é bem tranquila a representação, tá? Então num grafo, isso é interessante, tá? Se você quiser verificar se um grafo ele tem laços, e é uma propriedade importante a ser identificada, né? Basta você sempre olhar a diagonal dele. Se a diagonal dele estiver zerada, esse grafo não tem laço nenhum. E é possível, então, representar aí grafos com arestas paralelas, né? Utilizando a matriz de adjacência. É o caso aqui, né? Então, eu tenho o vértice A e o vértice C, que estão ligados por meio dessa aresta, e tenho mais uma outra aresta paralela aqui. Tá? É possível? Também é possível. Tá? Como que nós representaríamos, então, essas arestas paralelas? Então, A está ligado a C, né, por meio de duas arestas. Então, eu marco aqui, coloco o valor 2. Tá? Então, eu já sei que existem aqui dois caminhos, né, entre A e C. Tem esse caminho aqui e esse caminho aqui. Tá? Essa é uma forma de você marcar estas paralelas. Tá? Uma outra pergunta também, né, que é comum, é como que nós representamos grafos valorados, né? O que são grafos valorados? Grafos valorados são grafos em que nós temos pesos, tá? Em cada uma das arestas, tá? O que que seriam aí esses pesos, tá? Como que nós, vamos pegar um exemplo prático aí, em que nós teríamos um grafo valorado, né? Um grafo com pesos nas arestas. Imagina que aqui nós temos 4 cidades, tá? Temos 4 cidades e eu tenho aqui acessos, né? Eu tenho uma pista que sai de A para B, uma pista que vai de A a D, tá? Aí a pergunta é o seguinte:
vamos imaginar que de A a B eu tenho um pedágio aqui no meio, né? De B a D eu tenho um pedágio, e de A a D eu também tenho um pedágio, tá? Só que o pedágio de A a D, ele representa 3 vezes o valor de A a B ou o valor de B a D, tá? Então o que acontece? Mesmo eu tendo um caminho aqui de A a D, né, eu teria um menor custo, né, em termos de pedágio, se eu fizer o caminho de A a B e de B a D, certo? Então esse é um exemplo, tá? De por que utilizar aí grafos valorados, né? Estabelecer pesos aí na arestas, tá? Porque existem muitos problemas computacionais em grafos que você precisa saber aí qual o custo, né, de você percorrer um determinado caminho no grafo. Então, como seria, né, representar esses grafos aí com arestas valoradas utilizando uma matriz de, de adjacência, tá? Esse aqui é um exemplo, né, de um grafo valorado, tá? E se vocês já fizeram a disciplina de LFA, né, de linguagens formais autômatos, vocês vão perceber que esse aqui nos parece ser um autômato finito determinístico, né? Que reconhece aqui cadeias, né? De A a B ele aceita um zero, de B a C ele aceita um outro zero, se tiver um ele vai para D, se vier outro um ele volta para C, e assim por diante até chegar em E, que é o estado final de aceitação. Tá? Como o D aqui, né, ele aceitando um, ele vai para E ou ele vai para C, então esse aqui ele é um autômato finito não determinístico, tá? Então, tá aí uma outra aplicação aí para grafos, né? Principalmente grafos valorados, né? Você representar autômatos finitos determinísticos ou não determinísticos, tá? Já teve LFA, o Ronaldo? Ainda não, professor. Então você vai se lembrar disso aqui quando você estiver fazendo a disciplina. Excelente, é uma disciplina muito importante mesmo. E observa como os conhecimentos da computação, né, eles estão todos entrelaçados, tá? Então, se você sabe representar um grafo computacionalmente aí por meio de matrizes, né, você vai saber implementar também um autômato, tá? Um autômato finito determinístico, não determinístico, que dá base, inclusive, para para entender como funcionam os analisadores léxicos em um compilador. Então, legal. Bom, como que nós representamos, então, assim, esse grafo valorado, né? Essas arestas aqui que têm pesos, né? Ó, tá aqui uma forma, né? Eu tenho aqui o símbolo de infinito, tá? Então, A a B está conectado, então eu marco aqui como zero. Por quê? De A a B, eu tenho peso zero. Então, eu coloco o peso aqui nessa célula da matriz. Tá? B a C está conectado, então também marco aqui qual que eles estão conectados e qual é o peso da aresta, no caso que é zero. Aí de C para D, né, C para D, também está conectado, tem peso 1, né, e de D para C, mesma coisa. Né, D para C, também peso 1, e de D para E, também, né, de D para E, peso 1. Então, olha que interessante, aqui nós temos um grafo direcionado e valorado. Tá? Então, essa é uma possível representação aqui para os grafos valorados.
É possível representar grafos com arestas valoradas, né, como é o caso aqui, e com arestas paralelas, utilizando a matriz de adjacência? Vamos ver. Não é possível sem utilizar, né, algumas estruturas auxiliares, né? Então, nesse grafo aqui, né, eu tenho dois vértices, né? Então, eu tenho uma matriz quadrada aqui, né, 4, 2 por 2. Eu tenho um vértice que sai de A e vai em B. Então, marco aqui, sai de A e vai em B. E aí eu computo aqui menos 2, tá? Por quê? Ele sai de A e incide em B. Então, quem vai receber a pontuação aqui, vamos pensar assim, tá? Né, o valor dessa aresta é B. Tá? Então, B é quem recebe. Então, a conexão de A a B, ou de B com A, ela é mais 2. Tá? Essa seria uma forma aí de representar, mas a gente tem que utilizar aí algumas estruturas auxiliares, né? Então, olhando nesse grafo aqui, eu sei que, como ele é direcionado, né, tem a setinha aqui, eu tenho que saber a direção. Né? Então, A está apontando para B, ou, né, ou a aresta que sai de A incide em B. Então, aqui incide em B, eu conto positivo. Tá? Por isso aqui do mais 2. E quando a aresta sai de um vértice para outro, eu conto ele como sendo negativo. Bom, essa é a matriz, essa matriz de adjacência, ela é a matriz assim mais utilizada, tá, Ronaldo? E aí, depois eu vou passar aqui alguns exercícios para exercitar esse conceito, tá? Vou passar aí alguns grafos, né? E do grafo você implementa uma matriz e também da matriz você representar um grafo, tá? É um exercício aí importante de fazer. Uma outra... Pois não, pode falar. Não, professor, nada. Só abri sem querer o microfone. Tudo bem. Uma outra estrutura que nós também utilizamos é a matriz de incidência. Tá? Bom, a matriz de incidência ela possui uma seguinte dimensão, né? Tamanho de V pelo tamanho de A. Né? Ou seja, conjunto de vértices pelo conjunto de arestas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho essa matriz aqui. Né? A está ligado a B, ou conectado a, né? O vértice A incide em B, B incide em A, e B incide em C e C incide em B. Tá? Então, eu vou marcar como 1 na nossa matriz se a aresta J incide no vértice I. Tá? Então, essa é a ideia. É por isso que chama matriz de incidência. E 0 caso contrário. Vamos ver então a representação aqui. Na nossa representação, você observou que é diferente da matriz de adjacência, tá? Porque na matriz de adjacência eu tenho sempre uma matriz quadrada. E numa matriz de incidência, eu tenho o quê? O conjunto de vértices pelo conjunto de arestas. Tá? 3 vértices e 2 arestas. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso representar? Bom, a aresta E1, ela liga quem? Ela liga, quem que E1 liga? Liga A e liga com B. Tá? Então, fica marcado aqui, ó. Ela conecta A e conecta B, mas não conecta C. Né? A E1 aqui não conecta com C, então fica zerado. E a aresta E2, ela conecta quem? Só conecta B e C. B e C. Está aqui marcado.
Então, uma outra forma aí de representar um grafo, tá? Do ponto de vista de complexidade de espaço, obviamente ela é menor, né? Agora, realizar operações nessa matriz pode ser um pouco mais, demorado ou mais complexo. Então, como que nós podemos representar então grafos orientados, né? Utilizando uma matriz de incidência, como é o caso aqui, né? Então, A incide em B, B incide em C e C incide em A. Né? Como que nós podemos representar aqui esse grafo orientado? Está aqui uma sugestão, né? Nós podemos, então, marcar como -1 se a aresta J tem como origem o vértice I. Tá? Lembrando que uma aresta ela liga I a J. Então, se a aresta J tem como origem o vértice I, eu marco como -1. Se a aresta J tem como destino o vértice I, eu marco com +1 e 0 caso contrário. Então vamos olhar aqui. Então, nós temos a aresta E1, que tem como origem o vértice A e destino o vértice B. Então, como que eu marco aqui? Olha aqui, a aresta E1 tem como origem A e destino B. Então, eu marco com +1, essa condição aqui, segunda. Né? E marco com -1, por quê? B, né, na verdade, assim, a aresta E1, ela incide em B, mas tem como origem A. Né? Destino é B e origem é A. Então, marco com -1. Tá? Então, faz assim para todos os demais vértices. Acho que é tranquilo, né, para entender aqui. Então, você tem que levar em consideração qual aresta que incide, né, em um vértice. Tá? Por isso que ela chama matriz de incidência. É possível, então, representar grafos com arestas com laço, né, que tem loops, utilizando a matriz de incidência? Então, voltando aqui, por exemplo, né, de um grafo aqui, né, um grafo K4, né, um grafo completo, mas que tem um loop aqui em B, né, um laço em B. Como que seria, então, a representação? Bom, mesma coisa, né? Vou representar aqui todos os vértices, né, A, B, C e D, e depois todas as arestas. Tá? E vou marcar, então, as incidências, né, de todas as arestas, né? Então, A, né, A e B estão ligados, então, por meio da aresta E1, tá? Essa aqui é a aresta E1, não está marcado aqui, tá? Mas essa aqui seria a E1, E2, não, E1, E2, né? E3, E4, E5 e E6. Então, o vértice A, ele está ligado a quem? A B, né, por meio da aresta E1. Então, eu marco aqui. Aresta E1. O vértice A, ele está ligado a quem? Ele está ligado a C por meio de E2. Essa aresta aqui. O que mais? O vértice A está ligado a mais algum outro? Não, né? Não está. Então, vou para o vértice B. Né, o B eu vi, né, que ele está ligado ao A, né, por meio da aresta E1. E o B, ele está ligado por meio da aresta E4 a quem? A C. Né? Então, B está ligado pelo meio da aresta E4 a C. Tá? E o B, ele está ligado também a D, né? O B está ligado a D aqui, ó. B está ligado a D por meio da aresta E5. Tá?
E B, olha que interessante, B tem um laço, né? Se ele tem um laço, então ele está ligado a ele mesmo por meio dessa aresta aqui, que é a E7. Tá? Então eu marco aqui 2. Por que 2? Tá? Por que contou 2 aqui? Porque ele sai de B e incide novamente em B. Tá? Então B é origem e destino, por isso que ele conta 2 aqui. Tudo bem? Beleza. É possível representar então grafos com arestas paralelas, né, utilizando a matriz de incidência? Sim, também é possível. Vamos ver um exemplo aqui, né? Então C está ligado a está ligado a B, e A está ligado a B por meio de E2, aresta E2, e por meio da aresta E1. Tá? Então o que eu faço? Né? As mesmas representações para arestas distintas. Né? Então vamos olhar aqui, ó. C está ligado a A, tá? Esse aqui é um grafo orientado, né? Então C está ligado a A. Então C aqui está ligado a A por meio da aresta E3, né? Por meio da aresta E3 aqui. Então o que eu faço? Marco aqui, ó, né? Marco aqui menos 1, tá? E por que eu marquei aqui como mais 1? Tá? Porque é a mesma representação para arestas que são distintas, tá? Então A está ligado a B, né? Então A está ligado a B, né? Ou seja, A é a origem e B é destino. Então a aresta E1 ela liga A e B, e a aresta E2 também liga A e B. Tá? Por isso está marcado aqui também. Tá? E1 e E2. Certo? C aqui, ó, não está ligado nem a A e nem a B, claro, né? Não está ligado, né? Está ligado, mas não é direcionado, né? C não tem ninguém que incide, né? A e B aqui. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. A gente deveria entrar. Aí entra já também a matriz de incidência com arestas valoradas, mas também é lógico, né? Tudo isso você pode representar, tá? A representação aqui com arestas valoradas é basicamente a mesma que a gente viu antes, tá? Você vai marcar o peso de cada aresta, né? Aqui na tabela. Se ela não tiver ligada, como é o caso aqui da aresta E3, né? E3 aqui, que ela não está conectada aos vértices, ela está conectada, né, aos vértices C e D, mas ela não está conectada a ela mesma, por isso que tem o símbolo de infinito aqui, e você marca aí os pesos, né, das arestas. Eu vou agora, eu vou passar uma pequena lista aqui de exercícios, eu vou subir esse material lá no Cigar, e eu vou pedir para você só implementar as matrizes de adjacência, tá? Ok. E aí depois que você implementar não, né? Felizmente, a gente não vai, né? Não vamos chegar aqui ao ponto de implementação, tá? De grafos, tá? Levaria aí mais algumas aulas. Mas nós vamos exercitar aí a representação de um grafo em matriz e de uma matriz produzir um grafo, tá? Fazer os dois lados. Beleza. Vou parar aqui então a gravação para não ficar muito longo e já vou passar aqui a lista.